E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou gravando esse vídeo logo em seguida do vídeo que eu gravei, que postei semana passada. E hoje eu vou estar falando com a Luz, Lindo. que ela também é de profissionalizante, mas você veio para o quê? Vim para ilustração, mais Ilustração. especificamente ilustração de comics. Mas você tinha vindo com outro, né, antes? Inicialmente eu me inscrevi com o propósito de fazer mangá / ilustração. Uhum. Mas na época que eu recebi o comunicado de que eu tinha passado e qual escola e que curso eu ia fazer, apareceu ilustração apenas. Eu fiquei um pouco confusa porque eu pensei, ok, talvez eles tinham errado, alguma coisa Sim. assim, eu escolhi mangá, mas estava mangá / ilustração. E aí eu perguntei se dava para mudar, né? Então me informaram que eu tinha que falar com a professora da escola. E foi difícil no início por causa do que a gente ainda estava no Brasil naquela época, então eu só consegui resolver isso chegando aqui mesmo, falando com a professora na escola mesmo. É uma coisa interessante, né, que existe essa possibilidade para quem vai fazer profissionalizante, que é que você não entre na área que você escolheu. E isso, na minha opinião, é a pior parte do curso profissionalizante. Porque, por exemplo, como ela disse no caso dela, ela botou para fazer mangá, só que ela foi colocada para ilustração. Uhum. São áreas parecidas, só que não é a mesma coisa. Sim. Mesma coisa de outro colega meu, ele veio para cá, ele tinha colocado computação, e ele foi fazer network. Que é basicamente, tipo, na verdade não é network, era tipo a parte de router, Uhum. de molding. Então, são duas coisas muito diferentes, saca? Então, se tu vem com um objetivo, tipo, com a mente que quer muito fazer alguma coisa, pode ser que tu passe, pode ser que tu escolha aquilo ali, pode ser que tu venha pra cá e tu não vai estudar o que tu quer. Uhum. Então, infelizmente, eu acho que esse é um ponto muito negativo da parte de ser mangaka, né? Uhum. Mas atualmente você vai fazer ilustração, no caso, né? Sim, sim. Mas uma observação do que você falou, tipo, realmente é uma coisa que você não vai realmente chegar fazendo o que você quer, né? Algumas vezes tem essas Sim. divergências. Mas no meu caso, haveria uma possibilidade de trocar para o curso de mangá. E aí tudo isso você tem que fazer com a professora que está cuidando, né, dos estudantes que estão vindo do MEC. Então, falando com a professora, ela me explicou direito as razões do porquê não ter sido mangá e o porquê a ilustração foi melhor no meu caso, né? Mas tem outras pessoas que foram para mangá também e não tiveram nenhum problema. Uhum. Ou, enfim, pessoas que tiveram outras experiências, né? Mas no meu caso, o que a professora me disse foi o seguinte: primeiro que primeiramente, sei lá, o estudante que tá vindo para estudar mangá, depois do curso dele, depois da formação, ele vai ter problemas em encontrar emprego. Porque, querendo ou não, o mangaka não tem um tipo de. Ele não é considerado um trabalho, ele não tem Uma carteira assinada, uma carteira de trabalho, então talvez esse seja um problema. Especialmente para nós estrangeiros, arrumamos trabalho depois, né? Sim. Mas tem outros colegas que estão indo para mangá de outros países que eles vão trabalhar como os assistentes, né? Sim. E aí, gradualmente, eles vão se tornando mangakas ou talvez fazer outro tipo de trabalho que envolvem, sabe, cartoon, sim, comics, ilustração essas coisas, também, não ilustração mangá. necessariamente sendo mangá, Exatamente. Né? E aí outra coisa também que no curso de ilustração tem 2. Como eu tinha dito, apareceu só ilustração, mas aí conversando com a professora, no meu caso foi Comic Illustration. Então tem 2, tem a ilustração normal, sim, mas essa área é mais voltada para design de produto. Uhum. Então, por exemplo, uma caixa de cereal, produtos... Personagem de jornal. Exatamente, personagem de jornal, ilustração de livro, coisas mais graficamente, né? Uhum. E que não envolvem histórias e uma projeção visual mais... Entendo. É só, tipo, por exemplo, a criação de um personagem de uma marca, Isso. Por exemplo, o design de algo, né? Isso. Aí já o Comic Illustrator, você tem a criação de personagem, você vai aprender coisas, desde modelagem 3D talvez. Então você pode entrar na carreira de jogos, né? Entrar na criação de personagens, fazer coisas graficamente para jogos. E querendo ou não, mesmo eu não tendo entrado em mangá é aquela coisa, você pode criar sua própria história, você pode ir numa editora e tentar a sorte também desse jeito. Sim. Porque, tipo, mesmo que tu se forme com um curso, né, de mangaka, né? Isso não garante que tu vai conseguir um emprego nisso. Isso. E, na verdade, como ela disse antes, não é bem um emprego, sabe? E outra coisa, para não deixar vocês tão desapontados para quem quer fazer mangá e tal, é possível sim tu morar no Japão,
sendo mangaka, sem ser japonês, através de um visto de freelancer. O que é esse visto? É basicamente você conseguir comprovar que tu consegue ter uma renda acima de um valor tal, e essa renda vem através de serviços que você faz, e essa renda é anual. Então, se tu conseguir comprovar, dizendo, olha, eu ganho tanto por ano, vindo através de tal verba aqui e tudo mais, por exemplo, se um dia meu canal ficar muito grande, eu conseguir ganhar dinheiro suficiente para me sustentar aqui. Se esse dinheiro que eu recebo bater essa cota, eu consigo tirar um visto para morar aqui como freelancer. Porque eu tô recebendo dinheiro, tô gerando, né, um valor, tô trazendo dinheiro para o país, por conta própria, sem uma carteira assinada nem nada. Então eu posso morar aqui, certo? Mesma coisa acontece com o mangaka. Se você conseguir produzir de alguma forma, ganhar de alguma forma dinheiro para fazer isso, então você consegue esse visto. Mas, novamente, para alguém que terminou, fez 3 anos, tá no Japão há 3 anos, fez 2 anos de curso de mangaka e acabou de terminar o curso, é muito difícil você conseguir gerar essa renda logo de cara, certo? Sim. Então, é uma realidade que você tem que ter noção de como é. Sim, sim, não é um ramo muito próspero, né? Sim, não é uma coisa que tipo, todo mundo prospera, né? Isso. Então tem muita gente que acaba tendo que ir para outras áreas. Uhum. Não necessariamente são áreas ruins, mas tem que ir para outras áreas. Sim. Tem a questão da sorte também, porque assim, Sim. no caso da galera que quer vir pra fazer mangá, no meu caso eu ainda não vou desistir dessa ideia de fazer mangá, né? Vou tentar a sorte na editora, talvez participar de concurso e tal. Mas assim, mas é bom você já ter uma ideia de que não vai ser uma coisa que você vai conseguir planejar tudo certo, né? Eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir trabalhar, vou conseguir ter uma renda. Então, tipo, realmente é muito... Você realmente você não vai conseguir, sabe? Saber como vai ser a tipo, vida. Não é, por exemplo, que nem por exemplo, engenharia. Se for uma engenharia, você tem um diploma de engenharia, você arruma um emprego como engenheiro em alguma empresa e pronto. Não é bem assim. Tu vai se formar, vai fazer tipo, o profissionalizante de mangaka, mas isso não vai garantir nada pra ti, certo? Então você ainda tem que fazer diversas coisas, como ela disse, como ela se disse. Tu vai ter que participar de concurso, vai tentar entrar na editora, vai tentar virar assistente de algum mangaka. Isso. Tem todo um processo que, tipo, não é bem o único meio de fazer isso, mas são meios que são tão difíceis. Uhum. Né? Mas, voltando e falando um pouco mais da época que você estava no Brasil, né? Uhum. Você fez uma prova para mangaka, né? E essa é uma prova para humanas, basicamente, né? Mas é porque, pensando bem, eu acho que ilustração, eu não sei, pra mim não entra muito, nem ambas, nem exatas, nem humanas. É interessante isso, porque tipo, se tu vier, por exemplo, para graduação, essa parte de ilustração, você encontra tanto esse curso para humanas quanto esse curso para exatas. Uhum, sim. Então, assim, vai depender da faculdade. Sim. Então tem essa questão também. Mas como que foi seu desempenho em prova, assim? Pois eu fiz em Brasília, né? Eu sou não chamei de consulado, da Embaixada do Japão de Brasília, né? E, assim, no meu caso, eu tentei várias vezes, né? Não foi a primeira vez que eu passei. Mas eu realmente, se for pra eu dizer como foi meu desempenho, acho que meu desempenho foi mediano em matemática e inglês. Uhum. E talvez eu fui um pouco melhor em japonês, no caso, porque quando me ligaram falando que eu tinha passado, eles me deram as minhas notas. Eu não lembro direito qual foi a pontuação de cada coisa, mas me disseram que o meu japonês foi bom. Assim, eu acho que foi o melhor nota. O diferencial? O diferencial pra ter passado, talvez, porque, querendo ou não, assim, vamos supor que seja humanas, né, no caso, a ilustração e mangá. Então, talvez realmente ter japonês é uma coisa que vai te diferenciar de outros bolsistas, sabe? Então, mas assim, eu super recomendo que tenha uma média em tudo. Assim, no Consulado de Brasília, por exemplo, eles disseram que você tem que tirar uma média. Por exemplo, a nota de inglês era 100, né? De total. E tirar uma nota mais ou menos mediana, em matemática era uma nota meio mediana, sabe? Ter pelo menos a média em tudo, e se você sobressair um pouco no japonês, acho que vai ser um passo a mais pra você passar. Qual era o teu nível de japonês na época, sabe? Então, quando eu fiz a prova, eu tinha tirado o N3 do JLPT, e eu tava estudando um pouco, assim, pro N2, pra conseguir fazer a terceira parte da prova de japonês, que ela é dividida, né? Então, eu consegui fazer mais ou menos a parte A e a parte B.
a parte 3 tinha muitas questões muito difíceis, porque tinham textos grandes, tinha muito Sim. kanji que eu não conseguia ler, né? Então, assim, eu tinha muito medo de que meu nível não fosse suficiente, porque na época que eu tava pesquisando dos grupos, a maioria da galera que passou tinha N2, tinha N1, né? E foram pra humanas e tal, e eu ficava com medo de não ter sido suficiente só o N3. Mas eu acho que... mas, assim, não levem, assim, o nível que eu tinha, assim, sabe? Pode ter pessoas que tenham passado também com N4, N5, talvez, sabe? Mas manter a média. Acho que essa é a coisa mais importante. Tentar manter a média em tudo. E você veio pra cá em setembro, né? Vim. Setembro. Nesse ano, especificamente, houve uma mudança. Vocês mudaram de dormitório, né? Sim. Então, como é a vida nesse dormitório agora? Então, Acho. quando a gente recebe a gente recebe a notícia que a gente ia para tal dormitório, né? A gente tinha uma ideia de como ia ser o dormitório, tinha foto de explicação de como ia ser, né? Então esse antigo dormitório seria meio que o quarto, né? Privado para cada um, só que com banheiro e a cozinha compartilhada. Para 2 pessoas, né? E aí, no caso, né, é só as mulheres e os homens. Sim, você divide o Isso. banheiro e a cozinha, né? Isso. E aí agora, por causa do corona, eles tiveram que mudar a gente para um outro dormitório. E nesse caso a gente tem um próprio quarto, a própria cozinha e o próprio banheiro. Não dá mais pra fazer uma suruba na banheira. Então, Quer dizer, dá, mas... tem que chamar outra pessoa pro quarto. É muito medo que sai, muito trabalho, tá ligado? Às vezes você só quer fuder, vai no quarto, putz, bora fuder, bora. Entendeu? Mas nada te impede você, por exemplo, ir no quarto da colega do mesmo sexo, né? A colega aí do lado, assim, bora. Tipo, você tem uma da outra, bora. Isso. Mas eu vi um lado bom, porque eu realmente tinha um receio, assim, pelo menos de banheiro, sabe? Ah, sim, tem isso. Existe pessoas, não vou falar quem, mas existem pessoas, por exemplo, que tinham hábitos muito mal estabelecidos, né, de higiene pessoal. E quando você divide um banheiro com outra pessoa, é de senso comum que se você caga, por exemplo, na privada, você limpa a bosta. Só que existem certas pessoas, por exemplo, que não tinham tal decência, certo? Bolsistas. E certas pessoas que são muito mão de vaca e que não queriam usar papel higiênico, que usava tixo como papel higiênico. Então, existe a possibilidade de tu dividir, né? Existia, né? Porque atualmente não divide mais, né? Sim. Mas existia a possibilidade de você ter que dividir o banheiro e a cozinha com certas pessoas que não são muito agradáveis, né? Então, com certeza. A solução para essas pessoas, a vez de logo de cara, é cobrir na porrada. Espera aí dormir, corta os pentelhos do teu saco e bota na boca dele. Eu já fiz isso, tá certo. Ô, louco. Vou guardar essa ideia. É muito bom, velho. Mas realmente, assim... Sim. Mas, assim, eu realmente não me importaria de compartilhar, né? Mas, realmente, coisas de higiene pessoal, eu acho uma coisa... Arriscado também. Arriscada, exatamente. Porque, por exemplo, na época que a gente ia vir, eu não sabia quantas meninas, né, iam vir, assim, se eu ia cair com alguém, uma brasileira. Então, tipo, costumes de outros países também podem ser diferentes. Então, eu tinha um certo receio, assim, tipo, talvez eu queira usar banheiro e a pessoa tá ocupada, né, e tal. Mas agora a gente tem o nosso próprio canto. Eu achei muito bom. Mas é mais distante, né, da escola. É um pouquinho mais longe. O antigo, né, o antigo campus dele ficava a cerca de 20 minutos da faculdade, da escola deles, né? Isso. Mas o atual é quanto tempo? Mas dependendo, uns 40 minutos, mais ou menos, de trem. E ainda tem que andar um percurso e tal. Então, tipo, ficou bem mais distante, né? Então aí você tem um gasto a mais. E falando em gasto, qual você acha que é o gasto do primeiro mês que você teve? Primeiro mês? Pois é, assim... Obviamente, porque assim, deixa bem claro que o caso deles foi excepcional. Isso. Foi o caso que teve o Covid. Foi o caso que eles vieram depois de já ter começado as aulas, depois de já ter começado diversas coisas. Então, né, lá o caso tão padrão assim. Mas, como é que foi seu gasto no primeiro mês? Então, foi um pouquinho caro, mas assim, como todo começo de uma vida nova, num apartamento novo, você vai ter que gastar algumas coisinhas a mais. Só primeiramente no primeiro mês, né, e tal. Mas assim, eu tinha trazido umas coisas do Brasil. Então, por exemplo, talheres, algumas coisas que eu já tinha no Brasil e que eu achei que fosse útil trazer, eu trouxe. Mas assim, eu tive que comprar, por exemplo, uma maquininha de fazer arroz, algumas panelas, isso, faca, já que a gente tinha o próprio cozinha, eu resolvia
né, investir nessa parte de fazer própria comida Sim. para ficar um pouco mais barato. Então, realmente, utensílios domésticos, né? Coisas que você vai usar no banho, coisas que você vai usar, enfim, na limpeza, porque é seu próprio apartamento, você, né, você tem esse dever de você manter limpo, ainda mais que é o seu próprio canto, né? Você, tipo, pelo menos limpar uma vez por semana, eu acho que já deve ser ótimo. Então eu tive que gastar com algumas coisas que fossem me ajudar, né? No cotidiano. Então, além de coisas de cozinha, eu tive que comprar uma mesinha para colocar as coisas, sabe? Mas realmente tem muitas coisas baratas que a gente encontra aqui. Tem muita coisa de Hakuen, né? Isso. Loja, tipo, de coisa de $1. Tipo, não, é aquele negócio, tipo, não vai ser da melhor qualidade e pode ser que não dure tanto tempo. Mas supra a necessidade, na minha opinião. Sim. Mas tu se lembra de algum gasto que tu teve, assim, os gastos que tu teve no primeiro mês, na verdade? A gente teve que pagar uma coisa de dormitório? Sim, a gente teve que... É porque a gente tinha que fazer um monte de contrato no primeiro... Desde que a gente chegou, né, a gente tinha que preencher papelada. Aí, como agora a gente tá tendo mais aula online e tal, a internet e tal... Você tem que pagar pela internet, né? A gente fez contrato de internet, a gente fez de telefone, e a gente tem que pagar as nossas contas de água e luz. Entendo. Mas você se lembra, você pagou o que no primeiro mês? Primeiro mês? Deixa eu ver... A gente tinha que pagar também o aluguel. O aluguel ficou um pouco caro. Então, mas você lembra se isso foi antes ou depois de receber a bolsa? A primeira bolsa? A gente recebeu a bolsa e a gente pagou depois de receber a bolsa. Porque a gente sempre paga num dia depois ou no mesmo dia que cai a bolsa. Pra ajudar, né, a gente, no caso. E aí, eu lembro que... Assim, eu não lembro direitinho o gasto, o valor total. Mas eu acho que eles dividiram tudo. Porque a gente ia chegar em abril, então... Sim. O valor ia ser um pouco menor se a gente fosse dividir por todos esses meses. Então, mas como a gente chegou depois, eles partiram e ficou um pouco mais caro cada mês. Então a gente pagou aluguel o primeiro aluguel foi por volta de 60 mil ienes. E a gente tem gastos com água e luz. Então o tanto que você vai usar, você vai pagar por conta própria. Então realmente eu tive que usar menos um pouco a luz, cozinhar um pouco menos, porque a nossa cozinha, ela não é a gás, ela é elétrica. Então, assim, é um pouco ruim porque ela não é tão prática quanto eu achei que fosse. Ela demora um pouco pra esquentar. Porque não é de indução, né? É uma placa que esquenta. Exatamente. Ele não é tão bom assim quanto eu pensei. Eu achei que fosse indução, mas não é por indução. É só uma placa que fica quente. Isso. É um pouco ruim pra limpar também, mas assim... Sim, vive enferrujando, né? Isso. Ele já tava enferrujado quando eu cheguei. Sim. Eu sei como é. Mas é aquela coisa, né? A gente só tinha aquilo, né? E, assim, dá pra se virar com algumas coisas bem rápidas, fazer uma refeição rápida. Acho que dá pra se virar também. E no primeiro mês, qual tu acha que é a quantidade? Não no primeiro mês, mas quando você veio pro Japão, qual é a quantidade que você acha necessária pra trazer de dinheiro? Bom, no meu caso eu trouxe $2.000 e eu achei que foi bem suficiente pra passar o primeiro mês. Você gastou quanto desse dinheiro? Eu gastei mais ou menos um pouco mais da metade, assim... Porque quando a gente chegou, a gente teve que passar 2 semanas no hotel por causa de quarentena. Sim, verdade. E aí eu tive que gastar um pouquinho da parte, então vamos dizer que foi metade dos $1.000, eu acho que... Além disso, tem que pagar pro transporte, né? Isso. Pra poder ir e voltar todo dia. Não todo dia, né? Não, todo dia não. Por semana, né? Da faculdade e tal. Isso. Vocês chegaram a fazer pequeno? Não, né? Não, porque... Se for calcular tudo, não valia a pena no final, porque a gente só tinha 2 aulas por semana. Presenciais, né? Pois é, não vale a pena. Porque Tekken é bom se você for andar de trem todo dia e tal. Sim. E você tem alguma recomendação final para dar para os que querem tentar a bolsa? A gente fala um monte de dificuldades, né, da bolsa, assim, mas nada que seja muito descorajador. Mas assim, por exemplo, no meu caso, eu nunca achei que eu ia chegar aqui, sabe? Então eu assisti outros vídeos de outras pessoas e tentava perguntar o máximo de coisas, assim, como o pessoal deve estar se perguntando. E de alguma forma eu consegui chegar, então não desistam, sabe? Mesmo assim, por exemplo, no meu caso eu não consegui mangá. Mas tentem. Vai ver vocês consigam, sabe, entrar no curso de mangá e tal e... Sim, não é possível. No meu ano veio um cara pra mangá. Exatamente. Então tem vários casos diferentes. Mas
Mas fiquem sabendo que não vai ser um caminho fácil. Se vocês optarem por ilustração, talvez seja um pouco mais... Tem mais áreas pra poder atuar. Né? Exatamente, no Japão eles têm... Não é que eles gostam, mas eles procuram muita gente que faz... Que trabalha com a parte visual, sabe? Sim, então jogos, anime... Tudo. Tipo, aqui tem, toda a faculdade tem um mascote, toda empresa tem um mascote, tá ligado? Eles têm uma loja de apreciação. conveniência tem, loja tipo, de eletrônico tem um mascote, então tipo, eles querem criar uma imagem visual da empresa, né? Então sempre vai ter um local pra você trabalhar. Pois é. E aquela coisa, tem muitos mangakas aqui que não são japoneses, sabe? E tem vários exemplos que você vai encontrar na internet, que são pessoas que vieram de outros jeitos, sem ser de bolsa, sabe? Tem até um brasileiro, né? Isso. É o Ângelo Montan. Ângelo Montan, ele é brasileiro, mora aqui no Japão e é mangaka. Sim, então, tipo, vocês podem ver como ele trilhou o caminho dele até chegar aqui. Ele não foi bolsista, ele teve um outro percurso, né, diferente, mas ele chegou na onde ele queria. Então, pra galera que tá tentando a bolsa, assim, pode ser que não seja pela bolsa, mas por outro caminho você chegar a ser mangaka e tal. Gostar tudo aditivo, né? Isso. Então, realmente, não desistam. Assim, mesmo que seja difícil, mesmo que, assim, não tenha muitos brasileiros que façam mangá ou que trabalhem nessa área, só tentem. Uma hora eu acho que vocês vão conseguir chegar. Então é isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Eu vou também deixar o Instagram da Lucy aqui embaixo, pra vocês, caso queiram perguntar alguma coisa pra ela. E é isso. Beijo.